paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Mais uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração neste dia. Porém, antes de a gente continuarmos, eu gostaria de pedir que você nos ajudasse. Por gentileza, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal no YouTube, que está aparecendo aí no vídeo para você. Também gostaria que você seguisse a gente lá no Instagram, e também você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Vamos então dando continuidade. Eu quero trazer uma palavra para você neste dia sobre as promessas de Deus. Eu gostaria de deixar um texto que está no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23. A palavra do Senhor nos diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Graças a Deus por esta palavra abençoada que nos fala da promessa de Deus, que Deus é fiel e Ele prometeu muitas promessas na nossa vida. E as promessas de Deus na nossa vida nem sempre chegam da maneira que queremos ou da maneira que nós esperamos. Mas nós sabemos que a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida e ela vai chegar. Se Deus fez uma promessa para você, se Deus fez uma promessa para a sua vida, para a sua família, você pode ter certeza que a promessa de Deus vai chegar para você. O mais importante, e a promessa mais importante que Deus fez para o homem, para a humanidade, Ele já cumpriu e está aberta para todos nós. E a promessa da salvação, porque Deus enviou Jesus, o seu Filho amado, o único Filho. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que veio aqui neste mundo para morrer por nós, que padeceu lá na cruz do Calvário pela redenção, pela remissão dos nossos pecados, é a promessa da salvação que está aberta para todos nós. E essa promessa já se cumpriu. Aqueles que creem já está salvo através da palavra do Senhor. A salvação, ela é individual, a salvação, ela é diária. Ela é todo dia, nós temos que buscar e lutar por nossa salvação. Mas esta promessa Deus já cumpriu, porque Jesus já morreu lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, e para nos salvar e para nos resgatar e perdoar todos os nossos pecados. E Deus promete grandes coisas para as nossas vidas. Deus tem grandes promessas para cada um de nós, para mim, para você. Você que está me ouvindo, você que está me vendo neste momento, quem sabe você tem falado com você mesmo, ou quem sabe até com Deus, que as promessas de Deus não se cumpriram na sua vida, que as promessas de Deus não cheguem, ou não chegam, logo na sua vida, talvez não chegue na sua casa. A tão sonhada promessa na sua família talvez ainda não aconteceu, mas eu quero dizer para você neste dia que basta você acreditar, basta você crer que você vai alcançar a promessa de Deus na sua vida. Não desista, não desanime, que as promessas do Senhor vai chegar diante da sua vida. Nós temos vários textos bíblicos que nos falam das promessas de Deus. Podemos ler em 2 Crônicas, por exemplo, no capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz assim, olha: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha quantas promessas tem neste texto, apenas um versículo.
Tem um monte de promessas de Deus aqui para cada um de nós, e nós vamos ver algumas. A primeira que nós podemos destacar aqui é que Deus diz que eu ouvirei dos céus. Deus vai ouvir o que dos céus? Vai ouvir a nossa oração, vai ouvir a nossa súplica, vai ouvir o nosso clamor. Quando nós lemos lá em Jeremias 33:3, diz que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus tem coisas grandes, Deus tem promessas maravilhosas para nossas vidas. Então nós devemos crer, nós devemos buscar a Deus, como diz o texto, eu ouvirei dos céus, vai ouvir a sua oração, a minha oração, se nós assim buscarmos a face do Senhor. Nós podemos ver no livro de Daniel, capítulo de número 10, que Daniel orou a Deus, pedindo discernimento do Senhor, pedindo a revelação do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias. Um texto bastante conhecido de nós. Todos que lemos a Bíblia, que tem conhecimento da palavra do Senhor, se você não tem, busque lá na sua Bíblia. Daniel capítulo de número 10, você vai ver que Daniel orou por 21 dias. Porém a Bíblia diz que não foi por os 21 dias que ele orou que Deus só ouviu depois dos 21 dias. Não, a Bíblia diz que o anjo veio trazer a resposta no 21º dia. Porém o anjo disse, olha Daniel, desde o primeiro dia em que você se colocou na presença do Senhor, a sua oração chegou até aos céus. Então Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia em que ele buscou a presença de Deus, desde o primeiro dia em que ele orou. Então Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo a nossa oração. Nós sabemos que o texto de Daniel fala que o anjo disse que teve uma batalha, ele travou uma batalha muito grande com as hostes malignas. Teve uma guerra muito grande, uma luta tremenda para ele poder trazer a resposta até Daniel. Mas a Bíblia diz que o anjo Gabriel ajudou e desceu e conseguiram vencer e chegou até Daniel e trouxe a resposta para Daniel. Então eu quero dizer para você que se você está orando, se você está buscando, eu não sei quanto tempo, talvez você possa estar buscando a presença de Deus, buscando a resposta do Senhor para a sua vida, eu tenho certeza e eu quero dizer para você neste dia que Deus está ouvindo a sua oração. Desde o primeiro dia em que você colocou a sua causa diante de Deus, em que você entregou diante dele as suas necessidades, as suas ansiedades foi entregue diante de Deus, eu tenho certeza disso, de que Deus está ouvindo e que Deus já ouviu desde o primeiro dia. Basta você confiar. Quando Deus vai responder, olha, eu não sei, porque isso não cabe a mim, porque isso é algo de Deus. Nós não sabemos o propósito do Senhor para cada um de nós e de que forma que Ele trabalha na vida de cada um. Como eu disse no início, que as promessas do Senhor, elas não chegam diante de nós da maneira que a gente quer e da maneira que a gente pensa. Por quê? Porque Deus trabalha de forma diferente. Deus pensa diferente de nós. Nós às vezes queremos que as coisas acontecem assim num estalar de dedos, como algo fosse muito fácil, muito rápido, mas Deus não trabalha desta forma. Deus trabalha de uma forma diferente e eu tenho certeza que Deus trabalha da melhor forma para mim e para você, para que as promessas dele se cumpram na nossa vida, para que a promessa do Senhor se cumpre na sua vida, na sua família. Olha, eu quero dizer para você, continue buscando, continue orando, perseverando, porque Deus vai trazer a resposta para você na hora certa e no momento certo, no momento mais oportuno para você e para mim. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso em nome de Jesus. A outra promessa que nós podemos destacar no texto em que nós lemos, que Deus fala, olha, perdoarei os seus pecados. Nós sabemos que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que a partir de que Adão e Eva pecaram lá no início da humanidade,
Então o pecado ele entrou na humanidade através de um homem. Mas nós sabemos também, através da palavra do Senhor, que Jesus Cristo perdoa todos os nossos pecados. Nós sabemos que o inimigo, nosso adversário, ele sempre joga diante de nós os nossos pecados, as nossas falhas. Mas eu quero dizer para você que Jesus perdoa os nossos pecados. Em 1 João, carta de 1 João, capítulo de número 1, versículo 7, o finalzinho do versículo 7, depois do versículo 9, diz assim, olha, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E diz assim também, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem é Ele? É Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu quero dizer para você que se o diabo tem colocado na sua mente, tem acusado você dos seus pecados, das suas falhas, olha, eu digo para você que não importe com aquilo que você fez, não importa o seu passado, se você confessar o seu pecado diante de Deus, na presença do Senhor, Jesus, Ele é justo, Ele é fiel, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça isso, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue as suas ansiedades, os seus pecados, confesse diante de Deus, para que Deus possa perdoar os seus pecados, para que Jesus Cristo possa purificar você de todas as suas injustiças. Outra promessa que nós podemos destacar também no texto que lemos, que a Bíblia diz, sararei a sua terra. O que é esse texto, o pequeno texto, quer dizer sobre sararei a sua terra? Jesus, Ele purifica até a terra, Ele nos abençoa onde a gente estiver, o nosso ambiente onde a gente estiver, na nossa casa, nosso trabalho, onde você for, na faculdade, na escola, no cursinho, onde você estiver, Jesus vai te abençoar, Ele purifica, Ele sara, ainda que pareça um caos, ainda que o mundo pareça estar desabando para cada um de nós, mas Jesus abençoa a nossa vida, porque é a promessa dele. Nós podemos ver no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, Abacuque, o profeta, estava passando por uma situação muito difícil naquele tempo. Era um cenário de caos, era um cenário devastador naquele lugar onde eles estavam. Mas o profeta, ele fala, ele estava fazendo na verdade uma oração, crendo no milagre de Deus, crendo na resposta do Senhor e louvando a Deus mesmo na situação difícil. Ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só que texto tremendo, num cenário de guerra, num cenário de caos, num cenário onde não havia nenhum futuro, mas o profeta Abacuque cria na palavra do Senhor de Deus, ele cria na palavra de Deus, ele creu na promessa do Senhor, ele creu na oração que ele estava fazendo para que Deus pudesse ouvir. E ainda o mais importante, ele diz, olha, eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Senhor, ainda que o mundo esteja desabando, eu vou estar alegre na presença do Senhor, porque Deus sara a nossa terra, que Deus possa abençoar você na sua terra, onde você estiver, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família. Quem sabe está um cenário de guerra. Hoje nós podemos ver que vivemos uns dias difíceis entre familiares, podemos ver famílias destruídas, famílias sendo
desabadas através dos problemas, através das dificuldades, mas eu quero dizer para você que se a sua casa, se a sua família está destruída, Deus pode te restaurar, Deus pode sarar a sua terra, sarar aonde você está precisando da presença do Senhor sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Ele fará isso. Nós precisamos ter paciência para recebermos as promessas de Deus. Por quê? Porque Deus vai cumprir as promessas dele sobre a nossa vida. Quando? Olha, não sabemos. Nós sabemos que Deus está trabalhando. Salmo, versículo 30 e capítulo 30, melhor dizendo, e verso de número 5, a parte B, e aí eu concluo aqui esta mensagem e esta palavra de Deus para a sua vida. Diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, porém, a alegria vem pela manhã. Ainda que o choro dure a noite inteira, e essa noite, na verdade, ela não pode ser só apenas uma noite, mas como pode acontecer por vários dias, por vários anos até essa dor. Que dor? Uma dor que às vezes nós podemos passar lutando, buscando a presença de Deus, buscando uma resposta de Deus para a salvação de um familiar, para a salvação de um ente querido que está junto conosco, para que Deus possa salvar a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos. Nós podemos ter certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Assim que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família e que a palavra do Senhor possa ter falado ao seu coração e que Deus te abençoe grandemente por mais este dia. Deus te abençoe.